Bom, nós estamos estudando as cartas que João escreveu e que Jesus enviou às igrejas da Ásia Menor. Nós estamos então estudando Apocalipse. Nós, na realidade, da nossa igreja, estamos fascinados com o Apocalipse. Um pouco mais de um mês, nós estamos falando de Apocalipse na IBD, nos cultos dominicais, também nos cultos de quarta-feira, e tem sido desafiador para nós que temos ministrado, mas tem sido muito bom também dar essa possibilidade da igreja estudar esse livro que é tão enigmático. Tantas pessoas falam tantas heresias, infelizmente, a partir desse livro, e nós temos buscado falar da parte de Deus. Então, eu peço que você abra o seu texto aí comigo. Eu estou lá em Apocalipse, capítulo 2. Nós já estudamos a igreja em Éfeso, já estudamos a igreja em Esmirna, já estudamos a igreja em Pérgamo na semana passada, no domingo à noite, e agora pela manhã estudaremos a carta em Tiatira. Então nós estamos em capítulo 2, a partir do verso 18. Eu já anuncio que é a maior carta, é a carta mais extensa, então a leitura vai demorar um pouquinho a mais, tá bom? Então você vai me acompanhando de 18 até 29. E eu falei hoje com um pastor amigo pela manhã, eu falei, eu vou pregar na carta de Tiatira, e é a carta maior. Ele brincou comigo, falou assim, então você vai demorar muito? Não, eu vou fazer tudo no mesmo tempo, tá bom? Você pode ficar aí comigo que vai sair tudo no mesmo horário, no mesmo padrão. Capítulo 2 de Apocalipse, a partir do verso 18, diz assim o texto sagrado. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os seus pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras e o teu amor, conheço a tua fé, eu conheço o teu serviço e eu conheço a tua perseverança e as tuas últimas obras, que são mais numerosas do que as primeiras obras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que ela se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações e vos darei cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conhecem ou não conheceram essa doutrina, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vocês. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, aquele que guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre todas as nações, e com cetro de ferro as regerás, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. E Deus quer falar conosco nessa manhã. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa porção da Tua palavra. E a nossa oração é que o Senhor fale ao nosso coração, assim como o Senhor falou profundamente aos nossos irmãos de Tiatira, quando receberam essa carta enviada por João. Fale conosco, Pai, nessa manhã. Queremos ouvir a Tua voz e oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou falar um pouquinho, como tenho feito, um pouco do contexto histórico da carta e a cultura daquela cidade, a identificação, a forma como Jesus se identifica, a forma como Jesus se relaciona com a igreja, depois o elogio e o louvor que Jesus faz à igreja, a crítica e até a repreensão que Jesus faz à igreja e no final a promessa. Então, sempre nas cartas que nós estamos estudando
do Apocalipse, a parte mais, como que eu diria, mais prazerosa de se ouvir está no final, mas todo o contexto vai culminar e vai ser o clímax no final das promessas, mas nós precisamos entender todo o contexto para entender, inclusive, as promessas. É a carta mais extensa, como eu já falei a vocês. Naquela cidade havia uma produção de púrpura, e você vai se lembrar que ali era também produzido lã, couro, linho. Ali naquela cidade nós temos a conversão, ou dessa cidade nós temos uma mulher que se converteu ao Senhor, chamada Lídia. Ela era natural de Tiatira, e lá o texto de Atos, capítulo 16, vai dizer que ela tinha vestes de linho púrpuro, ou seja, ela morava nessa cidade, ela tinha as roupas muito luxuosas dessa cidade, e então nessa cidade havia essa produção de púrpura, e esse elemento púrpura era colocado juntamente com os tecidos, e assim então eram produzidos tecidos nobres. As pessoas daquela cidade, basicamente era uma cidade muito pequena, mas era uma cidade muito poderosa economicamente falando, por conta dessas fábricas. Havia grandes corporações de tecidos, e essas grandes corporações sempre faziam as suas confraternizações regada a muita festa, a muita bebida, muita comida, a muitas orgias, inclusive. Então, se você às vezes, e nesse ano não vai ter, né, a festa da empresa, no final do ano, que você fica meio escandalizado como cristão, eu quero te dizer que essas festas já aconteciam lá no primeiro século, e os historiadores vão dizer que essas grandes corporações da indústria têxtil se reuniam e faziam grandes celebrações, grandes festas aos deuses pagãos, aos deuses da fertilidade da cultura grega, e assim ofereciam muitas comidas. Inclusive o texto vai falar de comidas sacrificadas aos ídolos, muita orgia, muita festa, muita música profana, enfim, tudo aquilo que o povão gosta de forma geral, tudo aquilo que as pessoas ímpias gostam, celebram. Então não fique assustado com a festa da firma, como o pessoal fala, né? Que tem muita coisa estranha. Lá também havia, e a igreja do primeiro século também estava inserida nesse mesmo contexto. Essa cidade de Tiatira era ela ligada à cidade de Pérgamo, tinha uma grande estrada, uma grande rodovia, uma boa estrada inclusive, pavimentada, era uma das principais rotas romanas para o escoamento de toda a produção de Pérgamo e também de Tiatira. Então era uma cidade muito conhecida, havia muito trânsito de pessoas, muitas pessoas de vários credos, de várias religiões, que faziam esse trânsito de Pérgamo até Tiatira, e assim eles usavam essa rota. E as mesmas heresias que haviam na cidade de Pérgamo, no contexto de Pérgamo, dentro da igreja de Pérgamo, que nós já estudamos na semana passada, a doutrina de Balaão, a doutrina de Balaque, a prostituição, essa carnes oferecidas aos ídolos, esses banquetes envolvidos na promiscuidade, na imoralidade, também havia em grande medida na cidade de Tiatira. Só que na cidade de Tiatira, obviamente, era mais concentrado porque a cidade era extremamente pequena, uma cidade extremamente pequena, provinciana até eu diria, extremamente pequena, bem pequenininha. Então ela sobrevivia dessas grandes corporações e desse fluxo de pessoas que passavam pela cidade. Nós não sabemos muitas informações a respeito do nascimento e de como essa igreja foi organizada. Muito provavelmente foi a Lídia que teve esse impacto, essa conversão maravilhosa que está lá em Atos capítulo 16, e voltou para a cidade, e assim levou a mensagem de Deus até aquela cidade, ou até mesmo uma viagem de Paulo, quando ele esteve em Éfeso, e talvez alguém ali ouviu do evangelho, se converteu e levou a mensagem para Éfeso, de Éfeso para Tiatira. Então era uma rota também muito importante ali na cidade de Tiatira e Pérgamo, que dava acesso à Europa, saindo da Ásia, indo para a Europa. Era um ponto forte de comércio, e havia então essas grandes corporações. Então nós temos essa introdução e essas explicações comerciais, essas explicações culturais e até mesmo religiosas da cidade de Tiatira. Sabendo tudo isso,
Jesus escreve à sua igreja, Jesus envia um recado à sua igreja, e ele manda um recado para o anjo, para o pastor, para o líder daquela igreja. Então, ao anjo da igreja em Tiatira escreve, e olha o que ele escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, aquele que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. E aqui é muito interessante como Jesus se identifica, como Jesus se apresenta à igreja. Então Cristo se apresenta à igreja como sendo o Filho de Deus. Eu já indiquei aqui o livro do Carson, D.A. Carson, Jesus, o Filho de Deus. O Lucas já leu, é muito maravilhoso. Jesus, o Filho de Deus, que mostra essa filiação de Jesus com o Pai. E é muito interessante nós aproveitarmos essa oportunidade de falar isso, porque tem muitas pessoas que querem ter um relacionamento profundo com Deus, mas não querem conhecer Jesus. Inclusive tem denominações chamadas cristãs, religiosas do nosso país, que falam a respeito do Pai e negam o Filho, negam a existência do Filho. E o próprio João, no seu evangelho e também nas suas cartas, vai dizer para nós que aquele que nega o Filho, nega o Pai e é mentiroso. Então, se você quer reconhecer se uma pessoa é de fato cristã, você precisa perguntar para ela: você crê que Jesus é o Filho de Deus? Porque essa é uma confissão básica, é uma profissão de fé básica para que nós sejamos então reconhecidos como crentes, cristãos, discípulos de Jesus, seguidores do Mestre. Então Jesus se apresenta à igreja dizendo que ele é o Filho de Deus, ele é o Filho unigênito, como está narrado lá em João capítulo 3, versículo 16, que você sabe de cor. Porque Deus amou o mundo, enviou o seu Filho unigênito, único de uma espécie. Não há ninguém igual, semelhante a Jesus. Igual a Jesus não existe, somente os seus seguidores que tentam parecer-se mais com o Senhor Jesus. Então, o que Jesus está dizendo para a igreja é o seguinte: eu sou o Filho de Deus, eu sou o Messias enviado, eu sou aquele que recebeu a grande missão de ir à cruz do Calvário, morrer na cruz e ressurgir ao terceiro dia. Então eu sou o Filho de Deus, eu tenho essa filiação com Deus, eu vim do alto. E essa expressão é maravilhosa, porque várias vezes nos evangelhos Jesus afirma isso: eu vim do alto e vou voltar para o alto. E assim nós aguardamos a vinda do Senhor Jesus do alto, das nuvens, porque Jesus virá da presença do Pai. E aqui Jesus se apresenta dizendo isso: eu sou o Filho de Deus, e aqui mostrando a sua identidade, mostrando que ele é o Filho enviado, o Filho que tem uma dinâmica e um ministério de restauração, de reconciliação e de compra das pessoas que deram as costas para Deus. E por isso nós somos, ou nos tornamos, filhos adotivos de Deus e louvamos a Deus através do sangue e por meio do sacrifício do Senhor Jesus. Porque Jesus é o Filho de Deus. Ninguém pode receber essa nomenclatura se não passar por Jesus. E aí tem outra fala da nossa cultura popular brasileira que fala o seguinte: não, todos são filhos de Deus. Todos são filhos de Deus. Inclusive, dia desses estava um calor muito terrível aqui na nossa cidade, e o rapaz então na minha frente no supermercado pegou uma garrafinha de água e falou assim: eu também preciso de uma garrafa de água porque eu também sou filho de Deus. E aí eu fiquei olhando para ele pensando: será que de fato ele é filho de Deus? Ou ele é criatura de Deus? Porque a Bíblia fala para nós que todos nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Todos nós somos criação de Deus. É doutrina isso, criação de Deus. Agora, filho de Deus, segundo o Evangelho, é todo aquele que crê no nome de Jesus. Então a pessoa fala: eu não, sou filho de Deus. E a pergunta é: você crê em Jesus? Você confessa Jesus? Você fala que Jesus é o seu Senhor e seu Salvador? E aquele e aquela que fala que Jesus é o Senhor e Salvador e crê de fato nisso, esse ou essa de fato é filho de Deus. E aí então nós nos tornamos filhos de Deus pela filiação de Jesus e pela mediação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Jesus se identifica com a igreja e fala com a igreja dizendo: olha, eu sou o único mediador, eu sou o único advogado, eu sou o único que pode fazer essa conexão, essa reconciliação. Então eu sou o Filho de Deus. E é muito incrível porque no Evangelho, após o ato do batismo, no céu, essa nuvem se abre, vem a pomba que se assenta sobre os ombros, e aí nós temos a expressão de Deus
Pai, falando, esse é meu Filho amado. Então, quando Jesus fala, eu sou o Filho de Deus, ele é o Filho amado, ele recebeu todo o amor e todo o carinho do Pai, ele recebeu a missão nobre de vir aqui demonstrar a graça e a misericórdia de Deus, o que nós falaremos um pouco no próximo mês, quando nós estaremos comemorando o mês do Advento, o mês do Natal, quando Jesus veio até nós. Jesus veio e encarnou-se entre nós e de fato ele é o Filho de Deus. E esse Filho de Deus, ele tem duas características aqui, ele se apresenta de uma maneira muito incrível e até um pouco assustadora, eu diria. Na minha leitura primeira foi um pouco assustador. Esse Jesus, o Filho de Deus, ele tem olhos como chama de fogo. E essa expressão já está no capítulo 1, quando Jesus se identifica, e a visão que João tem de Jesus é essa: ele tem olhos como chama de fogo, ou seja, mostrando que o olhar de Jesus é penetrante, de que nada escapa do olhar de Jesus. E isso aqui cola inclusive com a música que nós cantamos: sonda-me, ó Deus, pois vês o meu coração. Eu não consigo ver o seu coração, não consigo entender aquilo que está na sua mente, mas Jesus, com os olhares, com chama de fogo, consegue penetrar na sua mente, no seu coração, e ele sabe tudo aquilo que está dentro de você, tudo aquilo que você está pensando, tudo aquilo que você vai pensar. Olha que incrível, Jesus é onisciente. E esse atributo nós temos no Antigo Testamento relacionado ao Deus Pai. E como Jesus é afiliado ao Pai, ele também tem esse atributo, ele é onisciente, ele olha com um olhar, com chama de fogo. E aí tem algumas pessoas que tentam às vezes enganar a gente, né? E algumas pessoas contam umas desculpas, mas tão esfarrapado. Ele pensa que o pastor e qualquer outra pessoa assim é bobo, é idiota, sei lá o que ele pensa. Sei lá. Aí ele fala assim, eu vou enganar o pastor e a liderança, vou enganar as pessoas. Aí ele conta uma história assim, sabe? Esdrúxula. Aí ele pensa que ninguém está sabendo. Aí lá no fundo do meu coração fala assim, ele está querendo me enganar, né? Mas na realidade, ele não consegue fugir do olhar penetrante de Jesus, não consegue. Dia desse meu filho, ele está aqui inclusive, fez uma arte lá em casa, e aí eu bati o olho nele e falei assim, Timóteo, o que você aprontou? Ele falou, nada não. Eu falei, eu sei que você aprontou, rapaz, eu sei que você aprontou. Ele está me olhando agora. Sei que você aprontou. Aí ele olhava assim para mim, com aquele olharzinho assim, eu falei assim, porque o papai vê tudo. Eu falei, sério, o papai vê tudo. E eu me lembrei desse texto. Jesus vê tudo aquilo que acontece no seio da igreja. Jesus vê tudo aquilo que acontece no nosso coração, e isso inclusive deveria colocar em nós temor, porque Jesus sonda os nossos corações. Depois o texto vai dizer para nós, lá no finalzinho, no versículo 23, que ele é aquele que sonda mentes e corações, ou seja, Jesus sabe tudo aquilo que está na sua boca. Jesus sabe quando você está cantando de coração ou por obrigação. Jesus sabe quando você está pregando, lecionando, dando aula, aconselhando por obrigação ou não. Jesus sabe tudo. Jesus sonda. E a semelhança de Davi, no Salmo 139, antes da palavra chegar na pontinha da língua, pensa na linguinha aí, antes da palavra chegar na língua, Deus já sabe a motivação. Olha aqui, Deus sabe a motivação daquele dinheiro que você deu para o cara no semáforo, viu? Deus sabe a motivação das doações que você fez na igreja. Deus sabe se você só falou assim para a pessoa, vou estar orando, vou orar por esse pedido, ou se você de fato orou por esse pedido. Deus conhece. Então Jesus fala o seguinte para a igreja, eu conheço porque eu tenho um olhar penetrante, o meu olhar é onisciente, eu tenho olhos como chama de fogo, que se inclusive eu quiser queima tudo. E eu tenho pés semelhante ao bronze polido, e pés aqui como bronze polido dá o sentido para nós de que Jesus anda no meio da igreja. As outras cartas nós temos essa explicação de que Jesus conhece tanto a igreja, que ele olha profundamente aquilo que está na igreja e no coração e na mente dos irmãos da igreja, mas que Jesus também anda
pela igreja, ou seja, que Jesus está caminhando no seio da igreja. Isso também deveria causar em nós pavor. Eu fico olhando e pensando nessa imagem, tentando montar essa imagem na minha cabeça, pensando que Jesus anda pelo seio da igreja e ele fica olhando o meu trabalho. Ele fica olhando se eu estou fazendo de todo o coração, se eu estou me empenhando, se eu ou você estamos fazendo com murmuração, porque às vezes a gente faz e faz murmurando. Quantas vezes eu vi gente fazendo as coisas para Deus e murmurando. Não é culto, não é serviço, não é adoração. E aqui nós temos essa expressão de Jesus que fala que conhece a nossa vida e conhece a nossa mente. Chegou até um cachorro aqui hoje para cultuar, tá? Incrível a coisa. E aí nós temos a expressão no verso 19, olha o que ele diz: eu conheço as tuas obras, eu sei que vocês trabalham bastante, porque nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para manifestar as boas obras. Isso Jesus já disse no Evangelho, lá em Mateus capítulo 6. Então Jesus está elogiando, e aqui o elogio de Jesus é incrível. Jesus está falando: eu conheço as tuas obras, parabéns, vocês trabalham bastante, vocês têm muitas e muitas ações da igreja que fazem com que o evangelho, com que o reino de Deus, vocês sinalizam o reino de Deus. Parabéns, eu conheço as tuas obras, eu conheço o amor com que vocês fazem essas boas obras. Eu vejo que há um amor genuíno no coração da igreja. Se lá na igreja de Éfeso o problema era o amor, que o amor havia se esfriado, e aí Jesus fala para a igreja de Éfeso: lembra-te de onde caíste, porque vocês abandonaram o primeiro amor. Aqui na igreja de Tiatira ele fala o seguinte: eu conheço as obras e conheço o amor de vocês. E aqui, amados irmãos, eu penso que também poderíamos aplicar para nós, para a nossa realidade, esse elogio de Jesus para a nossa igreja. Jesus conhece o trabalho nosso. Jesus sabe a quantidade de cestas básicas que nós entregamos, de roupas, de remédio, de kits de higiene pessoal. Jesus sabe o nosso amor. E aqui, inclusive, eu fico até emocionado de ver o carinho da igreja em participar das obras que a igreja tem colocado diante dela como desafio. A campanha agora, por exemplo, Lar Batista, que maravilha! O porta-mala do nosso carro já está cheio. E graças a Deus, nós precisaremos pegar um outro carro para levar as doações. É muita coisa que chegou. É uma generosidade, é um amor incrível. E Jesus está falando isso: eu conheço as tuas obras. Eu sei que vocês estão trabalhando bastante. Eu conheço o teu amor. Eu sei que vocês estão se dedicando. Eu percebo no ato da entrega, da generosidade, a bondade. Eu consigo ver o amor. É incrível isso, né? Saber que Jesus olha e reconhece que nós fazemos algumas coisas para Ele, para o reino dEle, e nós fazemos com amor. Ele fala assim: parabéns. Eu vejo que você está bem intencionado, você tem boas ações, você tem bons pensamentos, você de fato é generoso. Porque você não está querendo simplesmente aplacar a sua consciência pesada de ser justo. Não, você quer fazer a coisa para o reino de Deus. Parabéns, eu conheço a tua obra, eu conheço o teu amor, eu conheço a tua fé. E daqui a pouco a gente vai cantar um hino que fala: a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Então Jesus está falando: eu conheço a tua fé. Eu não sei se isso te assusta, pelo menos para mim me assustou. Jesus sabe se eu tenho fé verdadeira ou não. E aí às vezes eu falo que tenho fé, mas eu duvido. Eu falo que tenho fé, mas eu me rendo à ansiedade. E aí Jesus está vendo. Ele fala assim: eu conheço a tua fé. E eu estou elogiando: parabéns. Vocês falam que têm fé, vocês cantam a respeito da fé e de fato têm fé. Vocês falam o seguinte: eu sei que o meu Redentor vive e de fato creem nisso. Parabéns. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E crê nisso perfeitamente. Sabe que Deus vai sustentar. Vocês têm fé. Eu conheço também o teu serviço. Olha que interessante. Eu precisaria de tempo aqui, mas obras é uma coisa e serviço é outra. É completamente distinto. Obra é diferente de serviço. E aí Jesus fala: eu conheço as obras, ou seja, aquilo que é manifesto para fora da igreja. Mas eu conheço também o serviço que é feito no seio da igreja. E aí nós abrimos hoje, inclusive, o culto cantando isso: no serviço do meu rei eu sou feliz, abençoado.
alegre, esperançoso, porque no serviço, ou seja, as obras é para o mundo ver, para o mundo sentir, para o mundo receber essas obras, e o serviço é interno para a edificação do corpo e para a expansão do reino. Então Jesus fala o seguinte: eu conheço o teu serviço, inclusive eu conheço a tua perseverança. Parabéns, vocês são perseverantes, porque vocês começaram bem, continuam bem, e eu espero que vocês cheguem ao final da carreira nessa mesma entoada. Parabéns. Porque algumas pessoas pensam que a caminhada cristã é uma corrida de 100 metros. É muito triste isso. Porque tem algumas pessoas que quando se convertem, quando chegam à fé cristã, começam a fazer muita coisa. Não sei se você já viu isso. Faz isso, faz aquilo, está envolvido nesse trabalho, no outro trabalho da igreja, vários departamentos, ele corre, ele ora, ele prega, ele faz tudo. E a pergunta é: quanto tempo essa pessoa vai conseguir fazer tudo isso em alto nível? E depois de um mês, um ano, a pessoa esmorece, não tem perseverança. O que Jesus está falando para aquela igreja é o seguinte: vocês têm uma fé, vocês têm um amor, vocês têm serviço, vocês têm obras que vocês fizeram com que tudo isso permanecesse. Vocês começaram bem e estão bem. Tanto é que Jesus faz um elogio que eu gostaria que nós recebêssemos esse elogio de Jesus. E é em nome dele que eu faço essa declaração. Que Jesus fala o seguinte: vocês têm obras mais numerosas do que as primeiras. Vocês estão melhores hoje do que quando vocês começaram. Pensa numa coisa boa? Imagina Jesus chegando para nós aqui, nós com 11 anos de igreja, e Jesus falando assim: hoje, depois de 11 anos, vocês estão melhores do que no começo. Vocês trabalham mais, vocês têm mais fé, vocês têm mais amor, vocês têm mais dedicação, vocês servem a Deus, vocês sinalizam o reino de Deus. Parabéns, igreja. Então, o que eu vejo aqui é o seguinte: Jesus tentando nos colocar diante de uma busca pela excelência. E quem trabalha comigo sabe disso. Eu busco a excelência. Eu não sou perfeito, eu olho para Jesus que é perfeito, quero ser perfeito, quero que a minha equipe seja perfeita, mas nós precisamos buscar excelência. Nós precisamos sempre arrancar dos nossos irmãos, porque sabemos que os nossos irmãos são tementes a Deus, aquele suspiro e fala assim: nossa, melhorou alguma coisa, tem alguma coisa diferente. Eles estão fazendo com zelo, com carinho, com qualidade. E é isso que Jesus reconhece no coração da igreja. Mesmo em um dia de eleição, olha a música da nossa igreja hoje pela manhã: qualidade, multiplicidade. Louvado seja Deus por isso. Eu conheço, eu sei que as obras de vocês hoje são mais numerosas do que outrora. Isso coloca em nós um desafio como igreja, e aqui eu estou desafiando a igreja. Daqui 10 anos, nós precisamos ouvir a voz de Jesus falando assim: parabéns, vocês estão melhores do que quando vocês começaram lá há 11 anos atrás. Imagina, quando a gente tiver 22 anos. Olha aqui, olha que interessante. Daqui 11 anos, quando a gente tiver 22 anos, nós já teremos o nosso templo pronto, porque na realidade ele já está sendo coberto. Amém, povo de Deus? Está coberto. E aí assim, lá em cima, você que é da Nova Canaã, você sabe, lá em cima, na parte superior, nós teremos a capacidade mínima de 200 pessoas. 200 pessoas, mínima. A máxima vai girar em torno de 300, dependendo do jeito que a gente vai colocar as cadeiras. Vamos imaginar 200 pessoas. Então a gente tem 10 anos, nessa linguagem minha aqui falando, a gente tem mais uns 10 anos para a gente trabalhar bastante, para ver essa igreja recebendo mais e mais famílias, para ver o povo se achegando à igreja, para ver a nossa EBD assim bombando. Desculpa a expressão. Imagina lá em cima 3 salas grandes, cheias, lotadas, professores calibrados, alinhados na Bíblia. Aqui nessa parte onde nós estamos, na parte inferior, cheio de crianças. Eu fico imaginando assim, 100 crianças aqui, uma EBF com 200, 300 crianças. Imagina isso? E Jesus falando assim: eu conheço que as suas obras agora são melhores do que as que foram já. Ou seja, o presente é melhor do que o passado. Gente bonita, que incrível isso. Mas nem tudo são flores. Tenho, porém, contra ti, versículo 20, que vocês toleram essa mulher chamada Jezabel. E aqui, gente, olha, tem várias possibilidades, tá? Alguns historiadores vão dizer que é uma crítica à mulher do pastor. Imagina, a mulher do pastor que estava meio complicado lá. É uma possibilidade. Não concordo muito, eu acho que não tem muita base, mas
Porque eu não sei, de verdade. Não consigo entender que a mulher do pastor ia se envolver com umas coisas que está narrada aqui, mas tudo bem. E a outra proposta que eu gosto bastante, como o Apocalipse é bem simbólico, que é uma alegoria de uma mulher que estava desencaminhando outras pessoas, que eu fico mais confortável com essa interpretação. Mas o fato é que o Senhor Jesus se queixa de que aqueles irmãos estavam tolerando. E aqui nós precisamos entender essa expressão no grego, tolerância. Porque tolerância é diferente da nossa, no grego, é diferente dessa nossa tolerância no português. Essa tolerância estava dizendo o seguinte: eles não somente aceitavam o convívio com essa mulher, mas validavam, porque a tolerância no mundo grego era simplesmente você aceitar e conviver e até mesmo validar aquilo que a pessoa estava ensinando, o que é extremamente difícil para nós. O cristianismo, nesse ponto, ele é extremamente radical. Ou a gente adora a Jesus e a nossa adoração é exclusiva a Jesus, ou nós não somos cristãos. Ponto final. E aqui ele fala o seguinte: vocês estão tolerando uma doutrina que não tem nada a ver com o cristianismo. Vocês estão tolerando uma mulher, e aí ele dá essa figura da Jezabel, e se você conhece um pouco do Antigo Testamento, você vai se lembrar que Jezabel era mulher de Acabe no Antigo Testamento, perseguiu Elias, foi aquela mulher que plantou o engano, a mentira, plantou o culto a Baal dentro da história do povo de Deus, ensinou as moças a buscarem a deusa da fertilidade e esse culto a Baal, e aí tem todo aquele pano de fundo do Antigo Testamento. Então o texto está dizendo para nós, Jesus está falando: eu conheço que vocês estão tolerando essa mulher chamada Jezabel, e olha o que ele diz aí no versículo 20, que a si mesmo se declara profetiza. Por isso que eu tenho assim um pouco até de aflição quando alguém chega assim: eu tenho profecia. Eu recebi o dom da profecia. Eu já contei uma vez uma história que uma mulher falou umas profecias para mim lá que até hoje nunca se cumpriu. E ela se declarava profetisa. E não somente isso, ela ensinava na igreja. Mas ainda ela seduzia os irmãos da igreja a praticarem a prostituição. Olha que incrível. Ela era profetisa, ela dava aula na EBD e ela então levava a turma para a prostituição. Ela levava o povo para aquelas festas daquelas corporações que eu já falei no início, e esse povo comiam coisas sacrificadas aos ídolos. Faziam tudo aquilo que o povo pagão fazia. Ou seja, o povo da igreja, ou algumas pessoas da igreja, não tinha nenhuma diferença das pessoas que não eram da igreja. A igreja, ou parte da igreja, estava assemelhada, muito igual às pessoas que estavam vivendo no mundo, para Satanás. Por quê? Porque tinha uma pessoa que estava ensinando. E por isso que nós precisamos ter muito zelo ao detectar e ao escolher as pessoas que ensinam. Viu, Lucas? Viu? Ela estava ensinando. Era professora lá na igreja. Eu fico imaginando as aulas que ela dava lá na escola bíblica, de porta fechada. Já parou para pensar nisso? Preocupante. Jesus é contundente, verso 21. Dê-lhe tempo para que ela se arrependesse, mas ela tem um coração duro. Ela não se arrependeu da sua prostituição. Ela não quer se arrepender. E aí Jesus, então, fala da punição. Eis que prostro de cama, verso 22, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram. Ela, os seus pares e aqueles que praticam esse adultério juntamente com ela, caso não se arrependam. Se eles não se arrependerem, a minha mão vai pesar sobre essa situação no seio da igreja. E a crítica que Jesus faz para uma igreja tão operosa, tão dinâmica, é o seguinte: vocês estão tolerando essas coisas dentro da igreja. É claro e evidente que nem de longe temos uma situação semelhante a essa, mas é uma sinalização de Jesus para nós tomarmos sempre cuidado com esse tipo de prática, de discurso. E sempre assim, para fechar esse ponto, sempre essas questões, ao meu ver, ao meu entendimento, começam com pequenas concessões. São pequenas concessões. Fala assim, a gente ensina um negócio, aí vem alguém e fala assim: não é bem assim, sabe? Dá para fazer um pouquinho para cá, A gente ensina, um exemplo, a gente ensina que namoro, casamento, de acordo com a visão bíblica. Aí vem alguém e fala assim: mas eu ouvi em outro lugar aí que não é, acho que o pastor é exagerado, sabe? Esse professor aí da escola bíblica aí é muito radical, ele é muito biblicista. Não é só isso, tem outras coisas, sabe? Tem outro mundo, é concessão.
concessão. Tem esse tipo de youtuber para a gente seguir aqui, ó, passa lá para o seu filho, ó que legal, ele é todo descolado, ele tem uma linguagem legalzinha e tal, e a doutrina vai passando por baixo da porta, vai entrando. É só uma noite lá, jogando videogame na madrugada, é só um dia, 2, não tem nada a ver, é concessão. E todas essas questões vão passando por pequenas concessões. É só uma fraude bem pequenininha no imposto de renda, sabe? Ninguém vai perceber. É só um negocinho, assim, passa no imposto de renda. Coloca alguém que é dependente, mas que na realidade não é, assim. O próprio contador às vezes fala, né? Uma vez eu até tive que trocar de contador, o cara fez uma proposta tão indecente para mim que eu falei assim, muito obrigado, dá minha pastinha, por favor, tem que levar para outro lugar, não tem como fazer. São concessões. Comprar algumas coisas sem nota. Dia desse chegou uma proposta para a gente comprar alguns equipamentos para a igreja sem nota. Imagina. Comigo ainda? Eu falei, nunca. Mas é mais barato. A gente prova a procedência sem nota. Não sei se é produto de furto, de onde que veio. Para a gente não queremos. Porque é ensino de Jezabel. É meio sorrateiro, é meio dissimulado, mas vai adentrando. E segundo Jesus, aquilo que não é exclusivo para ele é adultério. Não serve. Não queremos. E aí vem a fala de Jesus que é forte. Eu vou matar se não se arrepender. E aí vem a coisa boa, verso 24. Digo todavia a vós outros, aqueles que são de Tiatira, mas que não se renderam a isso. Essa é a primeira promessa. Aqueles que não se renderam a essa doutrina, eu vou dizer para vocês que eu não vou dar uma outra carga sobre vocês. Eu não vou colocar um outro jugo sobre os ombros de vocês. E essa promessa é incrível. Jesus está falando para nós que Ele não vai sobrecarregar a nossa vida. E você vai se lembrar que no Evangelho Ele disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar de vocês o fardo. Então o nosso pastor, o Senhor Jesus, ao invés de colocar fardos sobre nós, Ele tira os nossos fardos. Louvado seja Deus por isso. A Bíblia chega a dizer, o apóstolo Pedro diz, que nós devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele cuida de nós. Ou seja, Ele retira dos nossos ombros o peso, a carga, o fardo ou o sobrepeso que está sobre nós. Eu não sei, você agora me ouvindo, qual é o sobrepeso que você está carregando, qual é a preocupação, qual é o lamento, qual é a angústia, qual é a decepção, não sei. Quais os sentimentos pesados que estão sobre você e sobre mim? Os meus eu sei. A promessa de Jesus é essa, Ele vai tirar dos nossos ombros. Louvado seja Deus por isso. Aquele que conduz a igreja, o Filho de Deus, aquele que tem olhos como chamas de fogo, vai retirar e não vai colocar fardo sobre nós. Só que Ele fala o seguinte, tem um alerta. A promessa é que os fiéis têm que permanecer fiéis. Isso eu achei engraçado também. Verso 25. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ou seja, até que eu volte. Lembra daquela canção, até que Ele venha? Até que eu venha, conserve aquilo que você tem. Então, se eu der uma coisa para você, conserva. Se eu te dei dom, conserva o dom. Se eu te dei uma visão de trabalhar na igreja, conserva isso. Se eu te dei família, conserva aquilo que você recebeu. Porque essa maneira de conservar e de cuidar daquilo que nós recebemos, revela a nossa espiritualidade. A forma como a gente cuida das coisas que nós temos, porque nós precisamos lembrar, amados irmãos, que tudo aquilo que temos, nós recebemos de Deus. Então nós precisamos cuidar daquilo que recebemos. Eu, como pastor, preciso cuidar do rebanho. Eu, como pastor, preciso cuidar da estrutura da igreja. Eu, como pastor, preciso cuidar da instituição Nova Canaã, CNPJ. Já até decorei o CNPJ, 11, eu não vou falar o resto, né? Senão vai que alguém faz compra aí com o nosso CNPJ. Tenho que conservar. Para que quando ele pedir a igreja, eu devolvo a igreja para ele e falo, está aqui, Senhor, tudo aqui conservado. Está tudo pronto. Eu preciso conservar a minha família, meu casamento, a relação com os meus pais. Ontem eu estava lá cuidando dos meus pais, fazendo compra, pintando a casa. Preciso conservar, são os meus pais. Conservar os meus relacionamentos. Porque tem gente que quando chegar no dia que Jesus vier buscar a igreja, vai ter mais desentendimento do que relacionamento novo. Eu não sei como que vai se dar isso, como que vai fechar essa equação. A pergunta é, você está conservando seus amigos?
Ou você é aquela pessoa chata, intransigente, que fala assim, não, o meu temperamento é esse, então quem quer, quer, quem não quer, é? Será que você não tem que mudar nada para conservar? Ao vencedor, verso 26, caminhando para o final. Ao vencedor, aquele que guardar até o fim as minhas obras, aquele que perseverar nas minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre todas as nações. Olha que incrível. Nós teremos autoridade para julgar as nações juntamente com Jesus. Isso aqui para mim é incrível. E olha o que ele diz, verso 27. E vocês julgarão as nações. Vocês terão autoridade sobre as nações com cetro de ferro, e com cetro de ferro as regerá. Porque Jesus, no capítulo 22, é que tem esse cetro de ferro. Eu achei incrível, e cetro de ferro para reger. Pensa, coisa linda. Nós, salvos, estaremos com Jesus regendo todas as nações que não aceitaram o Evangelho. Imagina, que autoridade. E nós teremos a possibilidade de reduzir a pedaços aqueles que não se renderam ao Evangelho. Tem muita gente tirando sarro da gente porque nós somos cristãos, tentamos seguir uma vida certinha, mas um dia nós estaremos do outro lado. E um dia nós falaremos assim, olha, eu que vou reger sua vida. E aí Jesus fala o seguinte, e aquele que está comigo há de receber também a estrela da manhã, ou seja, o guia. E aí no capítulo 22 nós temos a expressão de Jesus que ele é a estrela da manhã. Ou seja, quem andar com Jesus vai ter essa presença de Jesus constante e será guiado por essa estrela, a estrela da manhã. Lá no nascimento de Jesus, a estrela veio guiando e apontou para Jesus. E aqui Jesus fala o seguinte, eu vou guiar vocês para todo sempre e a minha luz, a luz dessa estrela, brilhará e guiará vocês para todo sempre, de acordo com a vontade do meu Pai. Quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Igreja Batista Nova Canaã, que bênção ouvir essa porção da palavra do Senhor.